Oi, pessoal! Fala todo mundo, fala oi! Oi, Olá. saudade! Olha só, que legal, né? Ufa! Acabou o mistério, acabou a produção. Graças a Deus. Estamos livres dessa parte escrita da prova do Enem e eu tenho uma pergunta para fazer para as professoras e professores que estão aqui. Gostaram do tema ou não? O que vocês... Vamos começar da Pri, depois vai a Carol, depois vai a Miriam. Vamos começar de lá. Eu amei Olha o lá tema. pra Eu eles. amei o tema. Eu acho que esse sorriso estampado aqui já deixa bem nítido o que eu achei. Eu achei muito interessante, embora vários alunos estejam falando para mim, Pri, muito específico, muito específico. Sim, muito específico, mas mesmo assim eu tenho certeza que que os nossos alunos têm total domínio sobre a questão da inclusão, seja ela qual for. Poderia ser outra especificidade que vocês conseguiriam fazer da mesma forma. Então, sendo específico ou não, eu tenho certeza que os alunos vão se sair muito, muito bem. Eu estou muito feliz e sim, fiquei muito feliz hoje em encontrar com vários alunos e eles me falaram assim, Pri, estou muito tranquilo, estou já estudando matemática com outra vibração porque a prova de ontem valeu muito a pena. Então, particularmente, eu estou bastante feliz com o tema assim, não posso negar. Carol. Eu também gostei bastante do tema, porque embora seja específico, ele trata de uma minoria que ainda é muito pouco enxergada, né? São poucos os grupos que discutem acerca da inclusão de surdos. Então, na nossa própria formação como professor, muitas vezes a gente passa por isso batido, né? E falta mesmo discutir mais amplamente esse assunto na sociedade. Também eu achei interessante que foi o primeiro Enem que apresentou a prova em Libras, né, para alunos surdos. Foi a primeira prova com vídeo. Então você vê que é uma questão de inclusão mesmo, né? Exatamente. Então, Isso foi muito legal. Eu estava lendo sobre isso, achei isso muito Uma questão de bacana. inclusão mesmo. Eu acho que falta esse olhar mesmo, é um tema muito pertinente, falta esse olhar. Eu já trabalhei com alunos deficiente auditivo e é claro, né, é um desafio, mas é preciso ter esse olhar de inclusão mesmo, e eu acho que esse tema, ele vai permitir isso, eu acho que permitiu, e é isso mesmo que a Pri falou, que a Carol falou, os nossos alunos, eles estão preparados, porque fizeram vários textos, foram feitas várias discussões sobre a inclusão, então tiraram de letra, foram tranquilos, é um tema muito, muito pertinente mesmo. E vocês? Bom, eu vivi uma relação de amor e ódio com a minha mãe era surda, a minha mãe era professora de surdos mudos do Colégio José Magno na minha infância. Então eu pude fazer uma observação do como era e o como é e perceber pouca mudança. Certo. Pouca mudança. E o que eu gostei embora eu quisesse textos motivadores um pouco mais específicos também, eu consegui enxergar no texto 1 e no texto 4, os motivadores, uma pegada política, essa coisa de que a gente podia trabalhar a questão do discurso e a prática, né? Mas sem dúvida, muitos Sim. alunos... E muitos alunos trabalharam. Minha tese não é discurso e prática. E naquele trecho de propaganda que ele coloca, eu sou surdo e pós-graduado e tem vaga na minha empresa, para você perceber que na prática não funciona e nem nós como sociedade reagimos positivamente a isso. Então não adianta lei se a sociedade também não fizer alguma coisa. Nossa, Então, fiquei até arrepiada, olha. Pra mim foi, é verdade, eu não né? consegui É falar verdade. do tema ontem, porque para mim tem uma carga emocional muito grande. Eu vi minha mãe Sim. aí no tema e todas as dificuldades que ela teve. Ela se tornou professora, foi ser professora, e eu lembro que naquela época, no José Magno, as salas de aula dos surdos mudos, né, eram separadas. Era a escola e os surdos. Incrível. E hoje, por mais que eles estejam dentro de sala de aula, eles não estão lá, porque eles continuam não sendo Ai, enxergados. Deus, mas quero falar uma coisa para vocês. Eu defendi exatamente a tese de que tem que ter sala especial para eles. Por quê? Porque, na minha opinião, o profissional ele tem que estar totalmente voltado para aquela necessidade. E aí, a escola teria que proporcionar a inclusão em relação a eles com outras atividades complementares, como na educação física, como na aula de artes, como num momento de descontração, de passeio, no intervalo. Não, imagina assim, eu não sei o que vocês pensam, mas imagina, existe uma
congregação entre o pessoal de uma quinta A e uma quinta B, e eles não estão na mesma sala. Então eu falei bem assim na minha redação e gostaria que esse fosse um argumento válido, né? O aluno tem que ter um olhar especial e tem que ter atividades voltadas para ele, porque senão ele não alcança essa condição aqui de pós-graduado em marketing como o personagem da propaganda sugere, né? Será que eu fiz errado? Será que... Não, por isso é uma tese. É uma tese. É uma tese. Se a gente todo mundo concorda, não é uma E há tese. quem diga o contrário, que deve ser inserido, exato. né? Deve ser colocado para que Eu eles já das mesmas formas. Uma inclusão às avessas, como acontece no Instituto Pestalozzi, se não me falha a memória. É uma escola especial que aceita os normais. Muito legal. E defende-se muito que legal. as escolas sejam bilíngues, né? Que Exatamente. os alunos que não são surdos aprendam Libras Para para se poder comunicar. se Mas comunicar isso com não é um ideal naturalmente muito também. distante daquilo que é o Brasil? Sim. Muito distante. Distante. Porque, Muito inclusive, distante. algumas pessoas, escolas, inclusive particulares, elas tentam, né, fazer essa questão do bilíngue acontecer, e até mesmo no sistema privado isso não acontece necessariamente. É muito difícil, né? Não acontece assim, da forma como eles propõem. A maioria delas, inclusive, diz que não tem vagas para qualquer aluno especial. Então, No caso das da particulares, minha né? parte, eu aproveitei nosso tema de judicialização da saúde e falei também da judicialização que existe em torno dessa inclusão. Isso. Que eu, particularmente, conheço vários pais que tiveram que entrar na justiça para que as escolas particulares aceitassem seus filhos surdos, né, no quadro. Inclusive, aqui no curso, nós tentamos há 3 anos colocar um curso de Libras aqui. Enviamos e-mail para as escolas públicas, para as escolas privadas, fizemos divulgação no Facebook, colocamos cartazes na cidade para as pessoas participarem do curso aqui e nós não tivemos procura, né? Então, para vocês verem que realmente como a Carol falou, é um público que muito- tem uma necessidade, mas não há profissionais. Então tem aluno falando isso também, mas não dava para politizar. Dava sim. Os textos de apoio já faziam isso, os textos motivadores já faziam isso, e os alunos também podiam. Agora, é interessante a gente ver, né? Tanta coisa você fala sobre o tema e os nossos celulares lotados de mensagem com os alunos perguntando se podia usar eufemismo. Olha, imagina se o tema coloca a educação de surdos, né, que seria para a opinião de algumas pessoas assim um termo meio agressivo. Por que nós não podemos usar ao contrário, né, o eufemismo? Então falarmos pessoa com deficiência, como auditiva, Não né? fere os direitos humanos. Não fere direitos De maneira humanos. alguma. Não zera a redação isso. Fiquem tá? tranquilos, viu, gente? Durmam, Um monte de gente mandou É recado. elemento coesivo. Se ele retoma o termo exatamente, você já sabe o tipo de Exatamente. Sinonímia. Exatamente. Exatamente. Porque pelo contexto, lá no curso de capacitação, inclusive falava isso. O professor, né, o corretor, ele vai olhar pelo contexto. Pelo contexto. E Exatamente. pelo contexto, o termo se encaixa. A Então, correção não precisa se lexical. preocupar. Sim, Exatamente. sim. Herônimos, hipônimos. Isso. Podem dormir, Podem ó. dormir, se alimentem. Tem 7 professores aqui falando a mesma coisa pra vocês. Eles não precisam mais ligar pra mim, pra Suzana, pra Miriam, pra Carol, pra todos eles e perguntarem a mesma coisa. Nós já estamos todos aqui. Só para desestabilizar todo mundo. Exatamente. Todo mundo vai dar palpite agora. Todo mundo vai Porque dar palpite. todo ano eles não entendem. Como a gente tá todo ano nessa, a gente já sabe que todo ano sai alguma coisa pra desestabilizá-los emocionalmente. Pra você, talvez, que seja o primeiro ano ou o segundo ano, talvez você não se lembre do que aconteceu ano passado, você não esteja acostumado. Por Mas falar todo ano nisso, acontece. Por falar nisso, esse ano não vazou o tema da redação. Mas em compensação, todo mundo vai zerar, né? Não tem o lance que todo mundo que usou o deficiente físico vai zerar? Nossa, Todos gente, os que absurdo. memes. O mais interessante é que os alunos acreditam, às vezes, mais nos memes, mais do que tá nas redes sociais, do que na gente. E aí não basta um professor, aí ele liga no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto pra perguntar a mesma coisa. Até Então, porque se nem não se ferir os preocupe. direitos humanos vai Pois ser a redação. Ok, pessoal. Eu gostaria de fazer aqui uma rodada para encerrar o vídeo, né? Senão o pessoal dorme. Ai, com a gente tem tanta coisa pra Vamos falar. aqui assim, ó. Recurso argumentativo.
Quem quer começar? Eu. Posso? Você quer falar, Pri? Quero. A Pri quer falar. Eu não ouvi o Neto nem o Juliana ainda, Pri. Não. Eu dou a minha vez pra você, mas eu quero ouvir ele. Dava pra citar Helen Keller. Né? No curso de letras a gente inclusive estuda isso. Aí, assim, o tema pra mim ficou muito fácil em função disso, né? Que foi a primeira cega surda muda a conseguir um bacharelado. Então dava pra trazer ela. Tinha um filme bem interessante chamado A Linguagem do Coração, que contava a história de uma menina que ela ingressou numa escola de freiras. Ela chegou a ser rejeitada, mas uma freira resolveu trabalhar na alfabetização dessa menina e conseguiu, né, para poder falar sobre isso, sobre como esse olhar mais especial para essas pessoas ajuda elas a alcançarem esses lugares de maior expressão na sociedade. Então tinha algumas coisas assim. Tem um outro filme chamado Os Filhos do Silêncio, com William Hurt, que é a história, inclusive, de um professor, que ele vai dar aula numa escola de surdos mudos e quer fazer um trabalho diferente, os próprios colegas não acreditam que ele consiga. A própria diretora coloca ele para baixo para não conseguir. Ele diz que vai conseguir, ele junta a turma e ao final do ano, naquelas apresentações, todo mundo fazendo aquelas apresentações tediosas, e ele colocou um grupo de surdos mudos para tocar rock and roll e dançar rock and roll. Ele desenvolveu uma técnica para que eles aprendessem. Que legal. Aqui, é muito interessante. Eu acredito que o aluno poderia falar sobre o papel da família também em relação a esse tema. E aí, assim como Neto, eu tive a experiência da faculdade, né? Eu fui ter consciência de que eu era uma pessoa ouvinte, né? E podia ouvir. Quando eu entrei na faculdade, eu tive contato com esse universo, né? Das pessoas surdas. E aí, na disciplina de letras livres também, né? Que eu pude ver um filme, Black, é um filme indiano, que trata de uma menina surda cega, né? Era o filme que eu ia falar, Você Black. gravou Lindo esse filme. E o interessante do filme é que ele fala da importância da linguagem para essas pessoas, né? Sim. Porque ela não tinha o Sim. acesso à linguagem, então ela era tratada como se ela fosse um bicho, como se ela fosse um animal, porque ela não tinha essa consciência de mundo, porque é através da linguagem que a gente tem essa consciência, né? Exatamente. Então mostra no filme o professor particular tentando ensinar ela a aprender a língua, né? E toda a trajetória dela. Que ele falou de uma experiência que eu vivi em casa. Uma vez uma colega minha foi almoçar na minha casa e ela queria conversar com a minha mãe e ela falava gesticulando. A minha mãe olhou para a cara dela e falou assim: por que me trata como uma idiota? Eu sou surda, não sou idiota. Ai, meu Deus, que desagradável. Às vezes precisa, né? Às vezes Isso é verdade, né? Bom, eu iria citar o mesmo filme que veio na minha mente agora, né? Seria o mesmo filme, né? Mas assim, eu gostaria de falar bem brevemente da experiência que eu tive, né, sendo professora de deficiente auditivo. Então, não é fácil mesmo essa inclusão, mas a gente tem que buscar meios. E assim, como às vezes você vê aquelas pessoas citando e falando que lembra que não houve inclusão, que a professora não incluía, a gente fazia o contrário. Nos projetos literários de representação, essa aluna que era deficiente auditiva, ela era inclusa o tempo todo. Então eu lembro muito bem de um poema de Drummond, como eu adoro Drummond, né? Eles recitando em libras e fazendo a representação. Então essa questão dessa inserção, ela é muito importante. Então são exemplos que ocorrem. Só que, é claro, são casos isolados, infelizmente, né? Que podem ser usados como referência, né? Também. Carol. Pode pular a vez? Pode. É minha vez? Chega, eu Pode fiz uma falar. lista, tá, gente? Eu fiz uma lista. Então, todo mundo sentado aí, vamos lá, vamos por partes. Bom, eu fiz uma lista, coloquei aqui nos grupos dos ela alunos fez uma lista, eu nem do que a gente trabalhou nos últimos dias, porque senão eu não ia conseguir lembrar de tudo. Mas não fala tudo, não. Fala só aquilo que Vou foi falar só relevante. dos 150, mas todos são, Su, porque ó, dava pro aluno citar a Escola da Ponte, né? Que eu mostrei com sim. o Rubem Alves, Sim. de uma outra Sim. perspectiva de escola. Dava pro aluno falar da Viviane Mosé, que tem um videozinho lá, um café filosófico dela falando sobre os desafios da escola, e inclusive assim, ela fala do desafio estrutural da escola, da falta de capacitação dos professores, da falta de adequação da gestão com relação à educação também. Então era uma outra coisa que o aluno poderia citar. O aluno poderia ter citado o ensaio sobre a cegueira, o documentário. Eu ia falar isso. Mas sabe que estava na... Exatamente, eu não falei o do ensaio ensaio da sobre a cegueira cegueira por estava isso. aqui, Então, Que tinha na mas prova. e o Janelas da Alma com José Saramago também tava?
Não. Sobre ensaio sobre a cegueira. O documentário Janelas da Alma, que eu mostrei em várias salas para vários alunos, ele trata justamente da questão das limitações. E o documentário todo fala de várias formas de cegueira. Então, tem pessoas cegas que falam como é viver no Brasil, como é dentro da escola, chama Janelas da Alma, esse documentário. E numa parte desse documentário tem o José Saramago falando que o homem vive hoje a maior cegueira de todos os tempos, ou seja, que nunca se viveu tanto na escuridão, Mas no esse é mundo muito da caverna metafórico. de Platão. Mas é um documentário e tem vários exemplos para serem citados. É claro que o aluno poderia ficar só preso a isso, né? exatamente. O aluno poderia ter citado também aquele filme Como Estrelas na Terra. Eu trabalhei bastante esse filme no sentido de que, como é importante o olhar do professor em sala de aula. Por quê? O filme mostra um menino disléxico e que os pais não davam mais atenção porque já tinham desistido por não diagnosticarem, por não saberem o que o menino tinha. E, se eu não me engano, é baseado em fatos reais, não tenho certeza, mas eu acho que sim. E os pais mandam esse menino estudar numa escola interna e ninguém olha para esse menino. Então, assim, ele é um artista, ele tem outras habilidades, mas nenhum coordenador, nenhum diretor, nenhum professor e nem os próprios amigos dão a atenção que ele merece. Até que chega um professor um pouco mais novato, com uma outra metodologia e dá vida, porque aquele menino ele estava entrando assim num mundo de depressão, porque ele se sentia sozinho, oprimido, isolado. Então, o fato desse professor olhar, e quando eu trabalhei sobre questão de professor, a importância do professor, eu falei muito sobre isso, do professor ter essa percepção de que dentro dessas limitações, porque, por exemplo, você apontou uma coisa muito interessante, tem gente que não é totalmente surdo, tem uma deficiência parcial. Então, assim, o professor tem que ter sensibilidade para perceber isso e fazer com que esse aluno... É a mesma coisa, né? Talvez o aluno que... Mais dois, Pri, vamos encerrar. Credo, gente, vocês estão vendo como é que é? Mais dois. Bom, dá para citar Rubem Alves também, o Instituto Fernanda Bianchini, que é um instituto de meninas, bailarinas, não só meninas e meninos com todas as formas de limitação. É um instituto que há 20 anos levam meninas e meninas do Brasil para o mundo inteiro apresentarem, né, danças de balé e outras modalidades também. E eles, nesse instituto, eles acolhem todas essas pessoas deficientes, com todas as formas de deficiência, inclusive pessoas surdas, né, com deficiência auditiva também. E eu mostrei também no último aulão aquela empresa que aposta na questão de Libras. Então, são empresas que já estão assim, trabalhando a questão da inclusão, apostando no que seus funcionários saibam falar por meio de Libras também, para que eles consigam se comunicar com os clientes. Então, alguns dos recursos argumentativos. Eu sei que Deixa eu ajudar a Pri, ela não está conseguindo falar. Todo dia aqueles eu dois jovens que fizeram aquele bonequinho virtual que faz a tradução de Libras. Lembra que a gente comentou isso, que faz um aplicativo, né? Que a gente usou, nós falamos dele sobre jovens empreendedores. Empreendedorismo social. Isso, empreendedorismo social. Eu não lembrei. Isso, aí, né? Que é bem interessante. E é dentro dessa pegada, né? De como que isso está envolvido no meio profissional, no comércio, né? Que isso é questão de inserção. Cris, Mas Neto. Pessoal, Neto é ele e é ele que vai falar, ok? Vocês estão vendo o que eu sofro, né? Bullying, isso é bullying. Nós tínhamos os músicos, Beethoven, Sim, Bach, sim, eu claro. trazer e mostrar como foram pessoas excepcionais e que se não tivesse tido oportunidade, daria errado, né? Eles já não tinham orelha. Professor, acho que eu mandei bem. Ok, pessoal, é o seguinte, olha só, se juntou esse pessoal, que nem agora, vamos sair daqui e vamos pra minha casa. Vai continuar falando. Adivinha qual vai ser o assunto principal? Eu não vou falar. Não vai. Não vai. A lista dela é enorme, gente. Eu não falo, Não, gente. aqui ninguém fala disso. Então, ninguém olha só, conversa. vamos encerrar o vídeo. Quero agradecer imensamente a minha equipe de professores, equipe de corretores, equipe administrativa. Até o Rubens nós vamos agradecer, né? Pessoal, a Meg que tá sentadinha ali, né? E principalmente queremos que vocês lembrem um pacto que nós fizemos de não conferir gabarito, porque eu conferi gabarito. Eu ontem fiquei até meia-noite conferindo gabarito. Teve gente que já desobedeceu. Tem resposta diferente de objetivo, de etapa, de equipe.
de monte de cursinho, de Globo, de G1, UOL, todo mundo divergindo em relação a 8 questões da prova de linguagens. Eu não olhei humanos porque não é da minha área, então seria só curiosidade. Da parte de linguagens. Então, quem ainda não olhou o gabarito, segura essa ansiedade. E segura o rascunho também. Tá? Segura também o rascunho. Não corrige redação. Não, ó, silêncio, pessoal. Olha só, prestem atenção. Não peçam para nós corrigirmos o rascunho de vocês, por favor, tá? Por favor. No ano que vem, quem voltar para o curso, nós vamos corrigir. Porque assim, às vezes, você foi muito bem, você foi sensacional. E aí você manda pra gente, vamos supor que a gente encontre ali 2 ou 3 probleminhas, aquilo já vira pra você um grande problema. Eu já sei que tem aluno que chora, que já acha que já tá no cursinho mais um ano. Não façam isso conosco, tá? Então é assim, ó, quem passar, parabéns. Quem não passar e for continuar conosco, aí nós vamos corrigir devidamente, apontar qual foi o seu erro, dizer como devia ter sido, tá bom? Mas não nos coloque nessa situação tão delicada que é corrigir um rascunho. Que eu sei, o meu texto que está aqui comigo no meu rascunho não ficou igual, alguma coisa eu mudei na hora de passar limpo. Outra coisa, ninguém leva o simulado da Suzana Luz, leva a cópia e aponta para o professor corrigir. Ah, espero, né? Então não faça isso conosco também. Não faça isso conosco também. No mais, vou mandar beijos. Beijo, gente. Tchau, gente. Beijo, boa sorte. Boa prova domingo, tá bom? 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 5. É isso Agora mesmo. veio do mais fácil. É mais fácil, agora veio mais fácil. Todo mundo entende. Relaxa no domingo, relaxa. Que domingo você vai descansar. Tchau, pessoal. Pode ser. Beijo, obrigada.